E aí galerinha do meu canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente tem uma presença especial da minha nutricionista Giana, tá bem? E o assunto de hoje a gente vai falar um pouco sobre treinamento em jejum. Então fica ligado no vídeo e roda a vinheta. E aí pessoal, sejam todos bem-vindos. Antes da gente começar o vídeo, deixem o like, se inscrevam no canal. O assunto de hoje vai ser sobre treinamento em jejum. O porquê que eu busquei esse assunto? Muita gente vem fazendo esse tipo de treinamento, mas não sabe o porquê, não sabe qual é o objetivo. A gente veio trazer algumas informações hoje, baseadas em algumas evidências, tá certo? Sendo que ainda tem que ser feito muito estudo sobre isso, mas já dá de a gente ter mais ou menos uma ideia e uma noção sobre isso. Pessoal, essa é a minha Nutri, Giana. Tá bem? Ela vai falar um pouquinho dela e depois eu vou fazer algumas perguntas sobre esse assunto para ela. Tá certo, tudo bem, gente? Meu nome é Giana, sou nutricionista, sou especialista em nutrição esportiva e também em nutrição na área de cardiologia. E aí a gente vai falar um pouco sobre treino em jejum. Tudo que a gente faz tem que ser baseado em evidências. Claro que a gente usa muito da nossa prática esportiva, da nossa prática clínica também, mas tudo tem que ser baseado, tem que ter uma ciência por trás disso. Como muita gente faz esse tipo de treino e às vezes não sabe o porquê que treina assim, às vezes não sabe como que funciona. Acredito que a maioria do objetivo das pessoas em treinar em jejum, né, seja até mesmo emagrecer, mas a gente vai explicar um pouquinho sobre isso. Mas em geral, assim, Gi, o que tu me diz assim, o que a pessoa busca geralmente quando ela vai treinar em jejum? Geralmente é bem isso, ou para emagrecimento. Também se treina em jejum para buscar performance em algumas modalidades. E também tem aquelas pessoas que treinam em jejum porque é a única opção que tem, né? Às vezes treina muito cedo e aí não consegue fazer uma refeição pré-treino ali mais próxima, porque teria que acordar mais cedo ainda e aí acaba o pré-treino dele a última refeição do dia anterior. Então, às vezes é por falta de opção mesmo. Esses são os três objetivos principais. Para hipertrofia, não conheço ninguém, nunca me procuraram, até porque hipertrofia a gente quer superávit calórico, né? Então, a gente tem que aproveitar todas as refeições para comer e não deixar de comer. Uma pessoa talvez que não tenha tempo de se alimentar antes, né? Eu acho que, dependendo muito do objetivo dela, não teria problema, né? Não teria problema. Eu tenho pacientes que fazem isso e aí a gente sempre cuida para que a última refeição do dia anterior seja o pré-treino. Então vai ter que dar energia suficiente para esse treino da manhã. Para aguentar até no outro dia. Para aguentar isso. E aí é bom, importante a gente falar sobre isso também, que os estudos, eles geralmente são feitos, quando se fala de treino em jejum, é com 12 horas de jejum. Para essas pessoas que só têm que treinar, né, de manhã cedo, geralmente vai ser menos do que isso. Então, os malefícios, digamos assim, do treino em jejum, essa pessoa provavelmente não vai sentir. Não vai sentir. Entendi. Então, seriam baseados em jejuns de 12 horas, às vezes não, de 8, que é o que o pessoal geralmente dorme. Em relação ao tipo de treinamento que a pessoa vai ter em jejum, qual que seria o treinamento ideal para a pessoa fazer em jejum, para não ter tantos esses malefícios ou às vezes ter alguma vantagem? A maioria dos estudos que tem sobre treino em jejum são estudos de endurance. Endurance, para quem não sabe, seriam os treinos, né, cardiorrespiratórios, tá? Os treinos longos cardiorrespiratórios. Uma maratona, uma corrida, seriam esses os treinos de endurance. E nesses treinos aí a ideia é gerar até melhora de performance, né? O pessoal que faz, os atletas mesmo que sejam amadores, eles vão sempre estar buscando fazer o melhor tempo naquela modalidade que ele pratica. Então todas as estratégias possíveis eles usam, né? E o treino em jejum acaba gerando uma adaptação que é interessante. A gente tem dentro do nosso corpo, a gente armazena energia de diversas formas. Uma das formas é através de carboidrato, de glicose, que é pelo glicogênio. Sim. Esse glicogênio ele é absorvido tanto nos músculos, é o glicogênio muscular, quanto no fígado. Mas durante o treino, quando falta energia na corrente sanguínea, que é o que a gente come antes, a gente vai passar a usar o glicogênio, principalmente, né, o glicogênio muscular. Só que ele acaba depois de um certo tempo de treino. E aí a gente precisa ter uma outra fonte energética. Então a ideia de treinar em jejum é gerar uma adaptação
para que eu use outras fontes de energia. O que a gente tem de outra fonte de energia? Gordura. Massa muscular também, mas a ideia é perder só a gordura, né? A ideia do treino em jejum é essa. Acaba que o pessoal que faz endurance faz muito isso para gerar essa adaptação, porque depois, quando ele for fazer uma maratona, por exemplo, ele não vai estar precisando o tempo todo estar repondo energia, né, para gel de carboidrato, enfim. Em forma de carboidrato. Em forma de carboidrato durante o treino. Vai ter que fazer isso, principalmente nesses treinos muito longos, mas ele vai conseguir aguentar por mais tempo, ele vai ter uma melhora de performance, essa é a ideia pelo menos, porque ele vai ter uma adaptação já fisiológica de usar melhor fontes de gordura, né, que a gente já tem dentro do corpo como energia. Esse geralmente é o objetivo do pessoal, né? Que é treinar em jejum e começar a utilizar a gordura como fonte de energia. Mas a gente tem que entender que não é simplesmente só começar a treinar em jejum, tem que ver qual tipo de treinamento também. Acredito que o HIIT não seria o ideal para treinamento em jejum. Então, até por isso que não se fazem tantos estudos em relação a outros tipos de treinamento, porque a gente acaba observando queda de performance. Porque quando você treina sem ter muita energia, a performance tende a cair. Por isso que mesmo nos treinos endurance a gente vê uma melhora, mas naqueles que são de baixa a moderada intensidade. Tu já até fez um vídeo aqui, né, sobre low intensity, enfim. Então esses treinos low intensity é que podem ter benefício aí em jejum. Mas quando passa a ser alta intensidade, que é o HIIT, né, que é o CrossFit, por exemplo, aí já não tem mais sentido, assim. E quando a gente fala em performance, né, a performance, ela é observada, sim, nesses treinos de endurance, mas é pequena, assim, a diferença também. Geralmente é de 2 a 3% que vai melhorar essa performance. Tem que avaliar muito bem se vale a pena. Então o ideal seria mais para um atleta de alto rendimento do que para aquele atleta amador. Não, tá. que corre só como, né, como hobby. Tá, entendi. Para quem quer emagrecer, né, tem alguma evidência, tem alguma coisa que comprova que a pessoa vai emagrecer mais rápido, vai emagrecer mais fácil treinando em jejum? É muito contraditório, assim, né? Os estudos, eles são meio contraditórios em relação a isso, inclusive em relação à performance também, mas principalmente em emagrecimento, porque sim, quase todos os estudos mostram que tem aí uma maior mobilização de gordura quando se treina em jejum, principalmente quando o treino é de baixa intensidade. Sim. Se passa para um treino de moderada a alta intensidade, já tem queda de performance. E aí, o que é interessante, eles veem que eles fazem lá os exames, né, para ver que tem mais ácidos graxos livres. O que são os ácidos graxos livres? É o resultado da quebra de gordura, em resumo. E vê que tem realmente lá no final do treino, vai ter mais lá no sangue. Só que quando se avalia a composição corporal dessas pessoas, não vê muita diferença entre aqueles que fazem jejum e aqueles que não fazem. Então, tem essa dúvida, será que essa queda de performance que pode acontecer também não acaba diminuindo o déficit calórico, que é o que realmente que é o fator do emagrecimento? Então, se eu vou fazer um treino que eu vou ter menos performance, eu vou acabar gastando menos caloria também. Então, é essa coisa que a gente não sabe muito bem se vale a pena. Vai valer a pena treinar em jejum e perder o rendimento, ou se alimentar e ter mais rendimento e acabar gastando mais caloria. Exato. Seria isso. Exato. E a gente sabe que o treinamento de mais alta intensidade é muito importante, né? O treino de força, por exemplo, ele é muito importante no emagrecimento, né? Sem falar que também acelera o nosso metabolismo, né? Os treinos HIIT, o treino de força também acelera o nosso metabolismo, então faz a gente ter um gasto calórico mesmo que parado, né? Mesmo que fazendo exercícios de baixa intensidade ou exercícios rotineiros. Essa coisa do metabolismo acelerar, né, ou diminuir, tem se visto assim que esse treinar em jejum pode gerar uma coisa que é o efeito platô, que a gente chama, ele acaba acontecendo mais rápido. O que é o efeito platô? É quando você está num processo de emagrecimento e aí você chega num peso, dá pra dizer assim, né? Estagna ali. E aí para, mesmo continuando fazendo a dieta, para de emagrecer. E aí esse treino em jejum acaba mostrando que o efeito platô acontece mais rápido. Sim. Então, pode ser que esse metabolismo fique um pouquinho mais lento ali e aí estagna. Mesmo treinando em jejum, talvez o metabolismo fique mais lento. Isso. E aí qual que é o risco? O risco do platô é esse, né?
Chegou no platô, a pessoa não emagrece mais, aí desanima, volta a comer como comia antes e acaba engordando mais até do que era antes de começar a emagrecer. Então, assim, é complicado, tem que ter muito cuidado. É importante diferenciar também o treino em jejum, que é o que a gente está falando agora, de jejum intermitente. Jejum intermitente é uma coisa diferente. A gente está falando de treinar em jejum. No emagrecimento, parece não fazer muito sentido por causa dessas coisas aí que a gente falou. Então, para quem treina o CrossFit, né, para quem treina o treino de alta intensidade, o que seria o ideal? O que os estudos têm mostrado, e a gente vê muito na prática isso, é que treinar em estado alimentado ainda é melhor, principalmente por causa da performance. Né? Você vai performar melhor. E aí, mesmo pensando não só em performance esportiva para competição, mas também em emagrecimento, porque se você tem mais performance, você acaba gastando mais calorias e aí acaba tendo maior déficit calórico. Só que, claro, isso tudo tem que ser avaliado de pessoa para pessoa. Como a gente estava falando, o horário que a pessoa treina, ser muito cedo, às vezes a pessoa não consegue comer antes. Então tem que ser tudo planejado e individualizado, que é uma coisa que a gente faz muito no consultório. Então terão pessoas que vão se beneficiar com uma alimentação um pouco mais próxima do treino, né, 1 hora antes, e pessoas que vão se beneficiar 2, 3 horas, ou até aquele que treina super cedo, comendo lá na última refeição da noite. Então o ideal seria, né, ter uma nutricionista para ela saber balancear a sua alimentação e você conseguir principalmente ter uma performance muito boa, que é o que a gente geralmente busca com o CrossFit, busca melhora de condicionamento físico, né? Então nada melhor do que ter uma nutricionista para ajudar você nisso. A gente finaliza por aqui. A gente espera ter ajudado vocês nesse assunto, tá bem? E se liga no próximo vídeo. Valeu!